Que bom que você está sensível, sinal que tem mudanças acontecendo, tá? Mudanças acontecendo. Então, assim, o trauma, pessoal, ele mora na gente não poder falar, não poder se defender. Em que momento eu não pude falar? Em que momento eu não pude me defender? Em que momento eu não pude sair? Em que momento eu não pude me proteger? Então, a ferida, ela é uma consequência. E o trauma é o evento que você foi impotente, você não pôde agir. Então, o que que nasce da impotência? Culpa por não ter ajudado, culpa por não ter impedido, culpa por não ter sido suficiente, mas você não é o trauma. Você só não pôde reagir naquele momento. Mas hoje, como pessoas adultas, nós podemos reagir. Hoje nós podemos reagir. Mas em que ponto que está tudo embolado, gente? Perguntas norteadoras. Onde é que você está dando demais? Onde é que você não consegue dizer não? Onde é que você está fora do seu lugar? Quem eu estou excluindo da minha vida? E essa pessoa que eu estou excluindo é a cadeira que eu estou ocupando, não é o meu lugar. Eu quero que todas vocês agora fiquem de pé, de frente para a cadeira de vocês. De pé, de frente para a cadeira. De pé, de frente para a cadeira. Você vai olhar para essa cadeira e você vai perceber que tem alguém sentado nessa cadeira que está impedindo de você atingir o seu sonho, tá? Olha para a cadeira agora, pensa no teu sonho. A primeira pergunta que nós fizemos hoje à noite foi assim: o que que você quer realmente? Então fica de pé agora, olha para a cadeira. Primeiro, responda para você mesmo. A primeira coisa que vem na sua mente, o que você quer para você? O que você quer para você? Quando você pensa no que você quer para você, olha para essa cadeira agora que está vazia na tua frente. Tem alguém sentado nessa cadeira. Quem que está sentado nessa cadeira? É sua mãe? É seu pai? É sua avó? É você mesma quando você era criança? Quem está sentado nessa cadeira? Essa pessoa que está sentada nessa cadeira, ela está segurando os seus resultados. Essa pessoa que está sentada nessa cadeira, ela não quer o teu mal, mas ela está segurando os seus resultados. Como que essa pessoa está olhando para você? Nesse momento, eu quero que você faça um movimento. Você vai olhar para essa pessoa que está nessa cadeira e vai falar com ela assim: hoje eu tomo de volta o meu lugar. Eu compreendo que você queira que eu assuma coisas que você não conseguiu resolver, mas eu te entrego o que é seu e fico com o que é meu. Olha para essa pessoa que está sentada na tua cadeira e fala com ela: hoje eu decido entregar o que é seu e pegar de volta o que é meu. Eu pego de volta a minha autonomia, eu pego de volta os meus sonhos, eu pego de volta a minha responsabilidade em ser adulto, eu pego de volta a minha vida. Hoje eu devolvo para você o que é seu e eu tomo de volta o que é meu. E aí eu quero que gentilmente você puxe essa cadeira, despede dessa pessoa e fala com ela: muito obrigada por tudo que você fez até aqui. Mas agora eu decido daqui para frente.
e senta na cadeira do piloto da sua vida. Senta na cadeira do piloto da sua vida. Isso é maturidade, isso é equilíbrio, isso é aliança. E eu quero que você coloque qual é o meu lugar no mundo. Qual é o meu papel como mulher? Qual é o meu papel como mãe? Qual é o meu papel como esposa? Qual é o meu papel como empresária? Qual é o meu papel dentro do meu trabalho? Qual é o meu papel no mundo? Qual é o meu papel no mundo? O que que você precisava lá atrás que você não teve? Você precisava de proteção? Você precisava de validação? Você precisava de escuta? Você precisava de limite? Você precisava de segurança? O corpo, ele aprende a compensar tudo isso. Aí ele compensa dando demais, ele compensa controlando, ele compensa se sacrificando, ele compensa não dizendo não, ele compensa tentando salvar. Mas hoje, como mulher adulta, você pode reagir, tá? Então, assim, nós vamos dar um passo para maturidade hoje, tá? Primeiro passo de maturidade, reconhecer. Reconhecer. Primeiro passo, reconhecer. Eu não pude, então isso aconteceu. Segundo passo, parar de se culpar. Terceiro passo, assumir hoje eu posso. E quarto passo, agir diferente a partir de agora. Então, primeiro passo, reconhecer. Segundo passo, parar de se culpar. Terceiro passo, hoje eu posso. E quarto passo, agir diferente. Então, educar o cérebro significa dizer não, colocar limite, não resolver o que é do outro e não sentar na cadeira que não é sua, não vestir uma carapuça que não é sua. Mas o que que hoje impede você de ter essa postura madura? Medo de perder? Medo de desagradar? Medo de ficar sozinha? Medo de não pertencer? Porque o trauma ele aconteceu ontem. Mas permanecer nesse trauma é uma decisão sua. É uma decisão sua, tá? Então, assim, a partir de agora, vocês já entenderam que existe a ferida de rejeição, de abandono, de traição, de humilhação e de injustiça. Mas que Jesus, com sabedoria, conseguiu passar por todas elas. Sabe como? Guardando o coração, trazendo uma blindagem. Porque a palavra fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, pois dele procedem as fontes de vida. Então, ferida de traição, Jesus passou. Ferida de rejeição, Jesus passou. Ferida de humilhação, também. De abandono, também. Injustiça, também. Então, aonde hoje o outro toca, que toca na tua ferida? Você vai nomear, você vai elaborar sobre o que aconteceu, vai trazer à consciência o que aconteceu, vai sentar seu bumbum na cadeira e vai resolver isso, moça. Como que eu vou resolver isso, Cícia? Quando você nomeia, elabora e traz a consciência, você vai entender o que você precisa fazer para resolver, tá? Então, assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, orai e vigiai. E nós vamos integrar todas essas coisas. Nós vamos contar a história. Integrar é dizer isso aconteceu realmente, isso doeu realmente. Não estou falando para você negar o que aconteceu.
Isso aconteceu realmente, isso doeu realmente, mas isso não me define. Eu não sou o trauma. Eu sou quem sobreviveu tudo isso. E não existe trauma pequeno, não existe ferida pequena, tudo é importante, tá? E agora eu vou te trazer as ferramentas de blindagem. Como que você vai guardar o seu coração na prática, tá? Você não vai sair do seu lugar. Você não vai resolver o que não é seu. Você vai praticar o dizer não. Você vai aprender a pedir ajuda, inclusive na comunidade essencial. Você não vai mais se sacrificar para pertencer e você não vai dar além da medida que você consegue dar. Se você tem uma blusa de frio e está fazendo frio, você não pode dar a sua blusa de frio. O máximo que você pode fazer é dar um abraço na pessoa que está com frio, mas você não pode tirar a blusa de você e dar para ela. Então, eduque seu cérebro. E por que que as suas feridas estão afetando os seus resultados? Aí entra aqui a doutora Mariana, ela vai dar um spoiler da aula da próxima quarta, tá? Ferida de rejeição, você não consegue vender. Se sacrificava para pertencer, né, Milene? Ferida de rejeição, você não consegue vender. Ferida de abandono, você aceita migalha. Ferida de abandono, você aceita menos do que o que você merece. Ferida de traição, você controla tudo e a todos, porque você tem medo de ser traída. Ferida de injustiça, você fica rígida, dura, 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 coitado, dura. Ferida de humilhação, você se diminui. Às vezes, você está tendo um problema que você acha que é falta de marketing, que é falta de treinamento, mas é emocional. Tudo é emocional, gente. Mas Jesus passou por tudo isso, não perdeu a identidade dele, porque ele sabia quem ele era, tá? Então você não pode mudar o que aconteceu, mas você pode mudar a forma como você lida com o que aconteceu. Você pode decidir não repetir a partir de agora, ok? Combinado, pessoal? A doutora Mariana preparou uma aula maravilhosa para nós sobre vendas e eu quero liberar para ela falar com a gente sobre essa aula que nós vamos ter na próxima quarta. Mari, a palavra está com você. Tá sem áudio. Olá, gente. Não repara que eu estou no carro aqui já. Está me escutando agora? Sim, estamos te ouvindo. Então, semana que vem a Cissa me convidou para dividir com vocês sobre o conhecimento que eu tenho da área de vendas. E aí na semana que vem eu conto como eu fui parar nessa área, de como que aconteceu. Mas eu tenho muita coisa para dividir com vocês que gera resultado de uma forma muito simples, que não tem bicho de sete cabeças, que não precisa sofrer. Ai, detesto vender, eu tenho medo, eu tenho vergonha. A gente vai cair isso tudo por terra. Opa, que coisa boa! É isso aí. Ô, Mari, e me fala uma coisa. É fácil vender, Mari? É fácil vender. É fácil vender. E por que que você acha que às vezes as pessoas não estão vendendo? Na verdade, vem de uma cultura e também do interior. Por exemplo, a gente vem de uma cultura que acha que é errado vender. Sabe aquela pessoa que deu errado na vida e a mãe falou assim: ah, deu tudo errado, agora virou vendedor. E o vendedor é como se ele fosse um coitadinho. O vendedor é aquele cara que fica com a ideia de chato, que empurra as coisas. Sim, Enquanto o vendedor é o cara que é uma pessoa que ajuda o outro a resolver o problema. Então, tem até uma frase, né? Quem resolve mais problema ganha mais dinheiro. Então, o vendedor que resolve mais problemas, ele vende mais. Então, qual problema você resolve? E aí, as coisas que te travam de vender são essas coisinhas que a gente tem dentro da gente mesmo aí, essas que a Cícia acabou de falar.
Mas tem técnica para a gente quebrar isso, tem técnica de vendas, tem técnicas que a gente pode usar para poder melhorar. É isso aí, gente. Quem está empolgado já para a aula que vem, eu estou levantando minha mão, porque eu sou a primeira a sempre precisar melhorar minhas técnicas de vendas, tá? E quando a Mariana estava falando, me veio, oh, eu adoro esses corações. Acontecem vários corações quando a gente faz isso. Quando a Mariana estava falando, das 5 feridas emocionais, saíram 5 medos aqui da minha mente agora, tá? Então pega papel e caneta e se fizer sentido para você, depois você vai me chamar no privado, tá? Ó, ferida de rejeição gera o medo do não. Ferida de abandono gera o medo de não ser escolhida. Ferida de humilhação gera o medo de crescer. Ferida de traição gera o medo de ser enganado. Ferida de injustiça gera o medo de pagar o preço do crescimento, tá? Se reverberou aí em você, manda lá no grupo para a gente discutir sobre isso, porque medo não é saudável, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha trago clareza para vocês. Medo é pecado. Eu quero que vocês abram os microfones agora para compartilhar o que que veio para vocês aí a partir de tudo que a gente trabalhou hoje. Eu quero te pedir para repetir para mim, por favor, a terceira ferida e a última. Ah, tá. Eu vou repetir todas, tá? Ferida de Tá. rejeição gera o medo do não. A ferida do abandono gera o medo de não ser escolhida. A ferida da humilhação gera o medo de crescer, porque você foi humilhado. A ferida da traição, ela gera o medo de você ser enganado, então você se torna controlador. A ferida de injustiça gera o medo de você pagar o preço novamente, porque foi injusto o que você passou, tá? Então eu quero que vocês comentem um pouco sobre como isso reverbera dentro de vocês. Vou falar aqui. Durante muitos anos, não me valorizado. Se o meu serviço custa R$ 300, né? E aí, pelo medo ou por carinho, em vez de R$ 300, para você eu faço 200, aí daqui a pouco era de graça, sabe? Então, isso é Travou, Mari. Gente, vocês estão ouvindo a Mari? ano. Agora eu tô te ouvindo. Você fazia bem mais barato. Vocês estão conseguindo ouvir? Não, Também não, pode ser porque ela tá na estrada. Agora, pode ser a rede. agora tá? Agora deu, agora deu. Deu? Deu, vai lá. Agora, Tá cortando. aí eu botei no mapa. É, Tá te ouvindo? Tô te pode deixar. ouvindo. Tô te ouvindo. Deu? Deu. Pode E aí falar. eu coloquei no mapa dos meus sons. Coloquei no mapa dos meus sons. Ai, gente. Tá, Tá falhando de tá novo. falhando, é. Mas esse ponto que ela estava comentando, eu passei por isso semana passada. Passou? Eu até falei com o Lucas. Eu recebi uma mensagem para um agendamento e eu passei o valor da consulta. Aí, ao invés de eu esperar a moça responder, perguntar algo para depois eu falar a respeito de uma promoção que eu tinha vigente, eu já ia digitando para ela a promoção. Aí, na hora que eu estava digitando, eu falei assim: não, peraí, deixa eu avaliar primeiro o que que ela vai me responder. E aí, depois, se ela não quiser fechar, aí eu ofereço uma outra condição. Então, eu peguei, apaguei tudo que eu estava digitando e esperei ela falar. Ou seja,
Ela fechou, não questionou o valor nem nada, e eu ia dar o desconto sem ela nem ter pedido, né? Aí qual foi a lição que eu tirei? Toda vez que eu faço isso, eu mesma estou abaixando o meu merecimento. Uma coisa é o paciente pegar e falar assim: olha, no momento eu não tenho condições, eu estou um pouco apertada, você tem outra opção? Eu teria uma outra opção de atendimento mais acessível, com menos benefícios. Porém, eu não tinha o hábito de fazer isso. E aí foi essa paciente que me deu o start. Então, ou seja, às vezes o medo da rejeição ia me gerar ali um certo prejuízo, porque eu ia fazer o meu serviço mais barato, sem ela nem ter pedido, com medo dela dizer não. Uau, e aí? E aí que depois disso eu não fiz isso mais. Agora, eu entendi que eu realmente preciso trabalhar. E toda vez que eu faço isso, eu mesma vou lá atrás, aonde eu não quero, volto para onde eu quero sair, né? Que é escalar o meu faturamento. Então, eu realmente preciso trabalhar dentro do valor que eu acho justo por aquilo que eu entrego. É isso. E se a pessoa não te paga, ela não é o seu? Não é o meu cliente, não é o meu público. Foi Não. difícil começar a entender isso, mas realmente faz parte, né? Principalmente agora pensando no consultório. Se todo mundo for bater na minha porta e eu for dar desconto sem nem a pessoa pedir e entregar o mesmo tipo de serviço, eu vou só aumentar o meu trabalho e diminuir a minha entrada. E como que foi, Milene, a questão do teu consultório lá atrás? Eu até printei, coloquei hoje nos stories, mas traz brevemente como é que foi, toda a tua trajetória, né? Desde que a gente se conectou. Aí, então, naquela época, né, que a gente se conheceu lá na clínica, eu não tinha perspectiva nenhuma de já formar e já começar a atuar em algum lugar e escalar como foi, né? Então, assim, eu formei em 2022, meio de 2022. Assim que eu formei, eu já comecei a tentar parcerias. Só que foram parcerias que não deram muito certo. Em uma delas, você até estava, né, junto com a outra profissional, porém, eu entendi que os valores não batiam. Então, foi a minha primeira oportunidade, mas eu quis abrir mão porque eu acho que quebrar os princípios não fazia parte do que eu queria, né? E foi aí que a gente começou a conversar. Se eu não me engano, foi acho que 3 meses depois, quase que a gente teve a nossa primeira conversa, né? Eu Aham. ainda estava no escritório, tinha pouco tempo que eu tinha formado. Eu Explica o que que montei era o aquele quadro, escritório, porque as pessoas não sabem da tua história. não estava, é verdade. Eu trabalhava como auxiliar de departamento pessoal. Então, eu trabalhei nessa função em torno de 8 a 9 anos. Ainda assim, continuei trabalhando mesmo depois de formada por um período, porque eu preocupava muito com a estabilidade, mas não queria abrir mão do que estava confortável também. E querendo ou não, empreender é um desafio, né? Quando a gente começa, você não tem. Eu não, igual eu falei, eu não tinha um tostão no bolso. E eu saí da faculdade já pensando em montar o meu consultório. Então, foi o primeiro quadro dos sonhos que eu coloquei, já pensando em mudar aquela realidade, de sair da contabilidade para poder atuar só com a nutrição. Durante esse período de transição, eu tive a oportunidade de entrar como sócia na contabilidade também, e ainda assim eu não quis continuar. Então, depois que a gente conversou, eu entendi que eu realmente precisava investir na minha carreira, eu precisava tomar coragem e sair do lugar de conforto para poder conquistar novos lugares, para poder me posicionar melhor na minha profissão. E depois de muita insistência sua, né? Porque eu ainda demorei a sair, era para eu ter saído antes. Ainda demorei a sair, mas logo que eu saí, em dezembro de 2024, eu já tive várias oportunidades de crescer na minha profissão. E no ano passado, eu tive a possibilidade de montar o meu consultório. Então, assim,
as coisas aconteceram muito rápido. Eu vi mesmo um acelerar depois que a gente conversou, depois que nós fizemos, né, as nossas sessões, que eu ajustei o que estava desalinhado e realmente entendi que eu precisava me priorizar. E assim, foi um processo muito importante, porque a gente conseguiu trabalhar tudo, né? Trabalhar tanto essa parte profissional, quanto também a espiritual, que era o principal para mim nesses momentos, o mais difícil, Muito né? bom. Eu pedi para você trazer esse relato porque a gente tem a Carla aqui, tá? Montando a clínica dela, o consultório dela. E a gente tem trabalhado muito isso, né, Carla? Então, assim, a Carla, ela tem. O mais importante, gente, sempre que eu converso com vocês, é sempre a família. E é isso mesmo, tá? As minhas provocações vão ser sempre para que vocês entendam que o primeiro ministério de vocês é a família. Eu vou sempre perguntar. E quando essa resposta está desalinhada, eu vou te provocar até que você perceba, tá? E a Carla, hoje, na nossa sessão, posso compartilhar um pouquinho, Carla? A Carla, hoje, na nossa sessão, ela virou para mim e falou assim: Ai, Cícia, eu sempre quis foi ter uma família de margarina. Falei, jura? E o que que aconteceu? E aí ela foi e falou comigo algumas coisas que ela viveu. E eu trouxe para ela que ela só não está vivendo aquilo realmente que ela gostaria por causa de algumas coisas que ela viveu lá atrás, mas foi como ela se comportou, sabe? Então, assim, o ajuste está sempre na gente. A gente quer ajustar o outro, quer responsabilizar o outro, mas o ajuste está em nós. Então, às vezes, quando a gente volta para o nosso lugar, quando a gente reajusta o que tem que reajustar, todas as outras peças também vão para os seus lugares. Quer compartilhar um pouquinho, Carla? Quer falar alguma coisa? Acho que você resumiu bem, é isso mesmo. E a questão que eu acho que foi chave da nossa conversa hoje é isso, né? Se o que eu quero, em primeiro lugar, é ajustar a família, às vezes eu tô patinando na parte profissional justamente por isso, porque essa é a minha prioridade, eu não consigo focar no profissional, né? Parece que enquanto eu não ajustar a família, eu fico desfocando, desfocando, desfocando. Então, eu preciso me equilibrar, colocar cada coisa no seu lugar, na sua caixinha, Cada para um no seu conseguir fazer papel. as coisas, é, cada um no seu Sobre o papel, que a gente incluindo estava eu. conversando hoje à tarde, né? Veio uma questão que não é da sua família de hoje, é da sua família de origem, Sim, sim, né? Veio que ela estava honrando algo da família de origem dela, então ela vivia o conflito de não conseguir viver o relacionamento que ela realmente deseja, porque ao mesmo tempo em que a Carla menina quer agradar, a Carla adulta quer viver a vida boa com o marido. Mas como que ela vai viver a vida boa com o marido se ela está no degrau de imaturidade? Entendeu? Então, assim, por que que é tão rico, né, essa construção que a gente faz? E eu falo com vocês para trazer isso para o grupo da comunidade. Porque quando você traz uma questão assim, às vezes alguém está vivendo o que você já viveu, que foi o caso da Milene. Ela demorou aí mais de um ano para poder ela se desprender dessa questão do CLT e tal, e não sei o que, mas desprendeu. E de vez em quando ela Foram me dois manda anos. assim, de vez em quando ela me manda assim, ai, sim, você tá tudo nebuloso aqui na minha cabeça e tal, mas eu peguei a ferramenta tal e utilizei. Por quê? Essa é a intenção, que vocês tenham ferramentas em mãos para resolver os próprios conflitos. Eu não quero que vocês fiquem para sempre dependendo da Cícia para nada, não. Ao contrário, eu quero entregar ferramentas para que vocês tenham autonomia para resolver os próprios conflitos. Entendeu? E que vocês saibam que a comunidade é um ambiente saudável para vocês trazerem as questões de vocês e debaterem lá. Porque o que a gente quer não é viver uma vida essencial, gente. O que a gente quer não é viver uma vida boa, uma vida onde a gente pode estar amando os nossos filhos, sendo amada pelos nossos maridos, não é isso que a gente quer. E se a gente deseja isso, nós precisamos nos ajustar. Pode falar, Mi. E isso que você está falando serve para tudo, né? Então, por exemplo, eu não sei qual a situação da Carla, mas vou dar um exemplo que eu acredito que seja similar. Eu fiz o compromisso de todos os dias, pelo menos de 4 a 5 vezes na semana, de manter os treinos.
porque eu também estou em processo de emagrecimento, eu tive um resultado legal em janeiro me dedicando e eu pretendo continuar. E aí, essa semana o Lucas não tem ido comigo, porque ele tem ficado com a mãe dele. Ela tá de repouso em casa, então ele tá auxiliando. E aí, hoje eu mandei uma mensagem para ele, eu já com tudo arrumado para poder tomar banho e sair para academia, perguntando se ele ia chegar cedo, porque eu queria uma desculpa para que eu não fosse treinar. Para ele falar assim, não, mais tarde eu vou mais cedo e aí a gente pode fazer o cardio. Mas eu sei que eu não ia ir fazer o cardio. Eu só queria uma desculpa para ser conivente com o que estava confortável para mim naquele momento. Só que aí eu falei assim, isso vai de acordo com o resultado que eu quero chegar? O que que eu vou ganhar se eu não for? Nada. Então, eu preferi tomar o meu banho, vestir minha roupa e ir do mesmo jeito, mesmo sem vontade. Então, assim, às vezes a gente fica buscando alternativas para poder não focar naquilo que precisa ser feito. Quando a gente deveria focar para poder ajustar e as outras coisas voltarem para o lugar. E aí? E aí? Reverberou? Reverberou aí, gente? É demais, né? Deus é muito bom. Vamos agradecer por esse momento? Vamos orar? Feche seus olhos aí. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma aula. Te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus tão bom, Senhor, que traz à luz tudo aquilo que precisa ser curado. Pai, hoje nós decidimos parar de abafar as feridas, Deus. E decidimos, Senhor, ativar a cura, Pai. Porque a partir do momento, Senhor, que nós descobrimos aonde que está doendo, Senhor, nós declaramos que Tu és a cura. Nós cremos que Tu és a cura, Senhor. Decidimos, Pai, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, colocar cada pessoa no seu lugar, colocar tudo aquilo que está fora do lugar, ordenar, Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor, que Tu és Deus de ordem. Mas para que as coisas sejam ordenadas, muitas coisas vão sair do lugar. O que está em desordem, Senhor, precisa ser organizado, Pai. Mas nós precisamos saber por onde começar, Deus. E hoje, Pai, nós trouxemos aqui a luz do que precisa ser olhado, do que precisa ser curado, do que estava abafado, mas que a partir de agora nós decidimos iniciar a cura. Pai, declaramos, Senhor, que vamos viver o teu extraordinário. Declaramos, Senhor, que a nossa semana, Pai, vai ser uma semana de bênção. Declaramos, Deus, que tudo aquilo que tu tem para nós vai se concretizar, vai se cumprir, Deus. Eu abençoo a vida de cada mulher que aqui está, Pai. Eu abençoo, Senhor, a vida delas, Pai, declarando, Senhor, que o bálsamo de Gileade esteja sobre as feridas agora, sendo curadas. Porque a tua palavra diz que tu és a cura. É em ti, Senhor, que nós encontramos descanso, é em ti, Senhor, que nós encontramos, Pai, aquilo, Senhor, que é o remédio. Deus, obrigada, Pai, pela vida de cada uma delas, pela disposição do coração delas, Deus. Que tu possa, Pai, em nome de Jesus, surpreender cada uma com os teus milagres, Pai. E que todas as percepções que elas tiveram aqui, Senhor, se traduzam em ações, ações concretas, para elas irem em direção daquilo que tu tem para elas, Pai. Eu declaro, Senhor, que todas nós, Pai, viveremos, Senhor, a promessa de ter uma vida, Senhor, essencialmente equilibrada, uma vida essencialmente boa, uma vida transbordante, Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Meninas, ó, beijo. Boa noite. Abram suas câmeras aí. Alguém faz uma foto aí? Milene faz a foto. Eu só consigo fazer print. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Sim? Eu vou conseguir. 1, 2, 3 e Tá. printei. Vamos ver se deu certo. Vou colocar lá na comunidade. Quem tiver printado também. Meninas, ó, beijo no coração de vocês, foi uma bênção. Quem está dentro da comunidade vai receber o resumo da aula de hoje, tá? A nossa área de membros está ficando pronta. Tenham paciência, tenham calma,
porque eu sou um pouco exigente, gente, nos designs, eu sou um pouco exigente nas coisas. Às vezes o perfeccionismo faz com que a gente demore um pouco mais, mas percebam que, mesmo não estando tudo totalmente pronto, eu estou trazendo. A leitura bíblica, eu trouxe o cronograma, tá? E assim nós vamos fazendo. Não vamos esperar tudo ficar perfeito, porque aquilo que eu falo com vocês é o que eu faço também. Não vou esperar ficar perfeito. Mas a área de membros tá ficando linda, tá ficando pronto, e vocês vão amar, tá? O resumo da aula eu vou colocar lá pra gente dentro da comunidade, tá bom? Beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau. Ah, me marca no Instagram, colocando aí o que que você percebeu hoje e eu vou repostar cada um de vocês, tá bom? Se fizer sentido para vocês. Tchau, tchau.